Minha esposa, eu a chamarei de Sarah, e eu trabalhávamos para uma organização sem fins lucrativos bastante grande no oeste do Canadá. Essa organização em particular está sob os holofotes e tem muito a ver com políticos. E nos últimos 8 anos, nossa organização tem tentado conseguir que um certo acordo seja assinado e reconhecido pelo governo federal. De qualquer forma, sem entrar muito em detalhes sobre isso, a posição da minha esposa fazia ela estar constantemente nas notícias, lidando com gente grande, viajando pelo país e bajulando as pessoas. Agora descobri que ela estava me traindo com seu assistente que ela contratou cerca de 6 meses atrás. Ela estava no departamento de cima e eu no departamento de registro. Na verdade, nos conhecemos na organização há 8 anos, e ambos começamos quase ao mesmo tempo e nos esforçamos muito para chegar às posições em que estamos agora. Não foi fácil, e obviamente, como eu disse, ela bajula as pessoas e é super carismática, tem um jeito especial com as palavras. Quando ela fala, as pessoas ouvem. Quando ela entra em uma sala, ela demanda a atenção das pessoas. Já eu sou um pouco mais introvertido. Por anos isso realmente funcionou para nós. Bem, acabei tendo alguns problemas de saúde e tive que entrar em licença médica por um curto período, então não estive no trabalho por um tempo. E é mais ou menos quando tudo começou, ou pelo menos quando percebi que algo estava errado. Algumas coisas a notar. Tenho quase certeza de que o assistente dela não sabia que éramos casados, e tenho certeza disso porque ele me olhava estranho quando eu trazia o almoço ou o café da manhã para ela. Ele me olhava como se perguntasse quem diabos eu era. Ele sabia quem eu era e que trabalhava no prédio, mas não tenho certeza se Sarah alguma vez disse a ele quem eu era para ele. Quero dizer, não saíamos por aí dizendo, ei, somos casados, mas as pessoas que trabalham lá sabem. E a fofoca se espalha rápido na organização porque as pessoas gostam de drama e de começar drama. Foi assim que acabei descobrindo que as coisas estavam acontecendo. Algumas informações de fundo. Sarah tem 45 anos e eu tenho 43. Acontece que nós realmente frequentamos a mesma escola secundária, mas era uma escola grande, então nossos caminhos nunca se cruzaram. Temos 2 filhos, um filho de 7 anos e uma filha de 5 anos. Eles literalmente são os amores da minha vida, e eu realmente acredito que minha vida não começou até eles chegarem. Nós nos demos bem imediatamente, e na época foi um grande negócio começarmos a nos ver no trabalho porque era contra a política do escritório namorar alguém com quem você trabalhasse. Tecnicamente, Sarah e eu nunca realmente trabalhamos juntos porque lidávamos com problemas muito diferentes. Mas quando tínhamos reuniões de toda a empresa, obviamente nos víamos lá, e às vezes os projetos em que eu estava trabalhando se sobrepunham ao que ela estava lidando lá em cima. Eventualmente, as pessoas simplesmente deixaram isso de lado, e virou apenas mais uma coisa. E como eu disse, nunca gritamos isso do topo dos telhados, e ninguém pareceu se importar. Além disso, quando você trabalha em um escritório, as pessoas ficam meio loucas, flertam com todo mundo, e minha esposa é atraente. Eu direi isso e ouvi constantemente isso de outras pessoas e até mesmo ouvi de muitas das funcionárias do sexo feminino no ambiente de escritório ficam meio excitadas, é meio patético de certa forma. Então o assistente dela, vou chamar ele de Tiago, tem 29 anos, e tem um diploma em ciência política. Vou admitir, ele é um cara bonito e havia apenas cerca de 12 homens no prédio inteiro em comparação com cerca de 40 ou mais mulheres, então estávamos em menor número. E quando Tiago começou, essas solteiras literalmente se jogaram nele desde o início, mas parecia que Sarah não poderia se importar menos, ela parecia só querer saber dos negócios. Ela nem mesmo mencionou para mim de verdade, eu sabia que ela estava contratando um assistente, mas não sabia que ela havia contratado um homem. Não que haja algo de errado com isso, mas quando vi como ele era bonito, meio que entendi por que ela não disse nada. E em certo momento, ela até disse que ele a lembrava de mim, mas uma versão mais jovem de mim, e em outro momento ela disse que Tiago era a versão de mim se eu não me colocasse para baixo e seguisse um caminho de carreira diferente. Fiquei meio ofendido com isso, como eu deveria interpretar essa fala dela? Quando descobri que ela o contratou e não me contou por algumas semanas, perguntei a ela por quê, e ela disse, por que isso é tão importante? E então riu na minha cara e disse que eu me sentia ameaçado por um garotinho. Eu disse, ameaçado, e ela disse que sim, que eu estava com ciúmes. E sim, acho que estava de alguma forma, e sim,
Talvez eu estivesse ameaçado, mas tentei argumentar com ela que ela omitira o fato de que ele era um cara e era bonito meio que fazia um ponto. Ela disse que eu estava sendo ridículo porque não teria tido a mesma reação se fosse uma mulher bonita. Eu acabei dizendo que ela tinha razão, mas ela ainda teria dormido com ele e feito comentários de que ele se parecia com um jovem eu, se fosse uma mulher? Não só isso, mas ouvi nossa secretária fazendo perguntas sobre o Tiago, e elas duas estavam rindo. Outro sinal vermelho, e sim, talvez eu estivesse com ciúmes, mas quem não estaria? Não só isso, mas eu não estava me sentindo bem fisicamente, então isso estava realmente me corroendo. Eu não estava no meu melhor formato físico e eu sabia disso e sinto que Sarah se aproveitou disso. Então, sim, entrei em licença médica, e isso significa que estive em casa por algumas semanas, me tornei o principal cuidador dos meus filhos, e Sarah começou a trabalhar longas horas e fazer viagens. Então, quando ela estava nessas viagens, levava esse assistente com ela, e então ela postava fotos no Instagram de si mesma com roupas que não eram realmente profissionais. Inclusive fotos na praia, e eu posso dizer que ela não estava usando nada além de biquíni, e sabia que ela gostava de tirar a parte de cima para se bronzear. A foto era apenas dela, mas eu sabia que ele estava com ela, até comentei na foto e falei, que escandaloso, mas ela não reagiu a isso ou algo do tipo. Resolvi olhar a página do Tiago, ele tem uma página pública, e vi que ele estava postando fotos da mesma praia, apenas da água, mas eu sabia que eles estavam juntos e eu sabia que minha esposa estava deitada na praia ao lado dele sem um top de biquíni. Eu mandei uma mensagem perguntando se ela deveria estar postando fotos assim no Instagram. Ela perguntou do que eu estava falando e eu disse que nas fotos ela estava mostrando muito a pele estando só de biquíni, e que isso poderia prejudicar a imagem dela. Então tivemos uma briga enorme e ela não falou comigo pelo resto da viagem de trabalho dela, e digo isso levemente, porque ela estava dormindo com ele neste ponto. E mais uma coisa, essas viagens de trabalho a levavam por todo o país, e ela conseguia tempo para negócios e prazer. Isso me enoja agora, mas estou tentando apenas passar por isso com humor autodepreciativo, porque é a única maneira de sobreviver, mas sim, ela tinha tempo livre quando estava nessas viagens. Esta viagem em particular foi para a Colômbia Britânica, então o clima estava bom, e ela sabia que teria tempo para a praia. Aparentemente, enquanto ela estava lá, eu estava cuidando das crianças, e isso não me incomoda em nada, mas o que me incomodava era o fato de que ela estava tendo relações com alguém que não eu. E é embaraçoso porque todo mundo no escritório sabia disso, eles ficavam até tarde no trabalho juntos, constantemente em reuniões com a porta fechada e as persianas fechadas. Mas ela tentou argumentar que estava tendo reuniões sobre coisas confidenciais, sim, confidenciais, com certeza. Uma mulher no trabalho que na verdade não gostava muito dela, Angela, acabou me contando recentemente que ouviu gemidos e todos os tipos de sons atrozes vindos daquele quarto. Angela e Sarah compartilhavam uma parede de escritório, e a questão sobre este prédio é que ele foi presenteado para nós e originalmente não tinha tantos escritórios. Quando a organização começou, literalmente não tínhamos dinheiro, então tivemos que nos virar e levantar paredes. Algumas das paredes do escritório neste lugar são muito finas e não eram para ser permanentes. E se Angela tivesse me contado sobre esses barulhos que ela ouviu na época, eu teria pensado que ela estava dizendo isso só para reclamar de Sarah porque ela não gostava dela. Mas depois que tudo veio à tona e eu os peguei em flagrante, não duvidei dela nem por um segundo, mas estou me adiantando. Então ela está passando muitas noites lá, e há murmúrios sobre o quão próximos eles estão ficando e o que não, eu estava em total negação. Não podia acreditar que ela faria algo assim comigo. Ela postou mais fotos no Instagram, e parece que alguém está tirando essas fotos dela. Essas fotos parecem ser em restaurantes realmente íntimos, lugares escuros com velas. Quando ela voltou para casa depois, alegou que eram reuniões de trabalho, e eu meio que disse que parecem reuniões de negócios muito íntimas. E com minha doença na época, eu estava tendo dificuldades, e ela nunca, nenhuma vez, perguntou como eu estava. Ela sempre estava ocupada trabalhando, e nem me lembro da última vez que ela estava em casa para dizer boa noite para nossos filhos. Até nossos filhos estavam perguntando onde está a mãe deles e quando ela vai voltar para casa, e isso partiu meu coração. O que eu digo para eles? Que a mamãe está trabalhando, está tentando ajudar seus cidadãos.
Não, mamãe está apenas traindo papai e abandonando sua família. De qualquer forma, em uma noite específica, recebo uma mensagem de um número que não reconheci, e dizia: vá para o trabalho agora mesmo, você vai querer ver isso, não ligue para sua esposa, não deixe ela saber que você está a caminho, mas vá para o seu escritório. Eu fiquei tipo, que droga é essa? E tentei ligar para o número, mas ele apenas deu que estava sem sinal. Então, liguei para minha mãe para vir até minha casa porque meus filhos estavam dormindo e eu não queria que eles acordassem. Quando ela chegou, me perguntou se estava tudo bem, e eu falei que sim, mas precisava ir ajudar a Sara num projeto do trabalho. Então, eu fui e estacionei na rua para que ela não pudesse ver meu carro no estacionamento. Entrei sorrateiramente pela porta lateral com meu cartão de acesso. As luzes estavam apagadas no prédio, mas quando subi as escadas, pude ver que as luzes no lado dela do prédio ainda estavam acesas. Já fazia muito tempo que todos haviam ido embora para casa, muito tempo mesmo, e então fui andando devagar até o escritório dela. A porta estava aberta, e vi Tiago fazendo coisas nela em cima da mesa. Ela estava inclinada e me viu, e eu só estava parado ali. Ela teve que bater no Tiago para parar, e então ela rapidamente puxou a saia para baixo e ele rapidamente fechou o zíper da calça. E tudo o que consegui dizer foi: uau, Sara! E é a mesma velha história. Ela tenta me dizer que pode explicar tudo, não é o que eu estou pensando, e então eu tento sair, e ela puxou meu braço, e eu afastei ela. Tiago não saiu do escritório dela. Desci as escadas com ela me seguindo o tempo todo, e de repente ela tentou virar o jogo e começou a ficar brava comigo por ter ido ao escritório dela. Ela perguntou quem tinha me contado, e por que eu estava ali, e me acusou de não confiar nela, e isso me fez rir. Eu disse que ela claramente me deu motivos para não confiar nela, visto que eu acabei de pegar ela com outro homem, mas ela ficou furiosa comigo. Começou dizendo que eu era inseguro e ela não podia ficar com alguém como eu, e então ela falou da minha doença, que não sou mais o homem com quem ela casou, que estou fraco e derrotado. Literalmente, tive que dizer para ela calar a boca e não voltar para casa. Entrei no carro e dirigi de volta para casa. De alguma forma, a palavra se espalhou sobre o que aconteceu, e as pessoas do trabalho começaram a me enviar mensagens de texto perguntando se era verdade e se eu estava bem. Sim, nessa ordem. Pouco depois, eu saí da licença médica, pedi para trabalhar em casa por um tempo até descobrir o que queria fazer e como ia lidar com a situação. Eu sabia que Sara tinha o poder de acabar com o meu emprego, mas eu não queria perder minha casa ou meus filhos, então eu sabia que precisava desse emprego. Eu precisava descobrir meu próximo passo primeiro. Entrei em contato com meu advogado e disse a eles que queria iniciar o processo de divórcio. Bem, de onde eu venho, temos que nos separar primeiro, então eu disse para seguir com a separação. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do mesmo número aleatório que me mandou mensagem antes. Era um vídeo, e o vídeo estava tremido, mas dava para ver que era Sara e o Tiago se agarrando novamente no escritório dela, em cima da mesa. Eles estavam usando roupas diferentes, então não era na mesma noite em que os peguei. Então, outra mensagem chegou, e era outro vídeo, desta vez era do Tiago e da Sara se beijando no carro dela no estacionamento. Eu salvei todos eles, respondi, obrigado, e eles responderam com um emoji de polegar para cima. Fiquei lá por um tempo pensando no que ia fazer, eu tinha que fazer isso direito. Então, eu sabia que havia uma eleição chegando, e o que quero dizer com isso é que a pessoa para quem a Sara trabalhava precisava ser reeleita, e a única maneira de a Sara sair dali era se a pessoa para quem ela trabalhava não fosse reeleita. Então, entrei em contato com a pessoa que era a oposição ao chefe da Sara. Também acontecia de eu saber que essa pessoa tinha uma ótima chance de vencer, mas precisava de um pouco mais de endossos. Imaginei que toda essa coisa com a Sara realmente poderia parecer ruim para o chefe da Sara e para a campanha dele. Bem, quando entrei em contato com a oposição, contei tudo e enviei os vídeos que me foram enviados. Comecei a endossar essa pessoa, e assim que isso aconteceu e os vídeos começaram a se espalhar por todo o escritório ficou totalmente dividido. A organização tinha uma energia muito tensa em torno dela, e todo o processo durou cerca de 5 meses. Durante esses 5 meses,
Eu tinha que ir ao escritório e fingir que nada estava acontecendo, que a Sarah e eu não estávamos passando por uma separação, mas foi estranho, não vou mentir. E o Tiago acabou sendo demitido, nem sei exatamente quando, mas a Sarah o demitiu e depois contratou uma estagiária de 18 anos. A estagiária era uma garota, mas não só isso, assim que essas mulheres no escritório descobriram que eu estava solteiro, vieram para cima de mim. Eu não tinha esse tipo de atenção há anos, e honestamente, foi bom. Claro que eu flertei de volta, não tenho vergonha de admitir isso, mas nunca mais vou cagar onde como. Estive lá, fiz isso, e minha esposa me nocauteou com um cara bonito. A Sarah tentou voltar para casa algumas vezes e estava se desculpando, disse que sentia saudades das crianças, mas ela nunca estava por perto antes. Então, a única coisa que mudou é que ela vai perder tudo em questão de meses legalmente. Eu tive que dar a ela alguns direitos de visita, então ela tinha o direito de vir ver eles em horários agendados, mas eu não estaria lá. Minha mãe estava na casa durante isso tudo porque eu na verdade não confiava na Sarah. Ela era muito do tipo que tentaria passar a perna em mim e me expulsar de casa, ou tentaria lavar o cérebro das crianças contra mim, mas eu não ia deixar isso acontecer. De qualquer forma, quando a eleição chegou, o chefe da Sarah não conseguiu se reeleger. Eureka! Doce, doce vingança! Em uma semana, a oposição entrou e contratou outra pessoa no lugar da Sarah, e não só isso, mas eu fui promovido. Ainda temos um pouco de caminho a percorrer nesse processo de divórcio, mas eu só queria compartilhar minha história. Pense duas vezes antes de namorar alguém no trabalho, você nunca sabe quem vai pegar em cima da mesa que vocês escolheram juntos. Quanto ao mensageiro, acabei perguntando a Ângela se era ela, mas ela insistiu que não era. Ela acha que talvez tenha sido uma dessas mulheres aqui que queriam me dar uma chance para elas mesmas. Gosto de pensar que foi a Ângela e que ela nunca vai admitir que foi ela, acho que ela só viu sua chance de se livrar da Sarah e a aproveitou. Parece que as atividades extracurriculares da Sarah realmente voltaram para assombrar ela. Resposta 1. Acabei de me casar e confio plenamente na minha esposa, mas ouvir essas histórias me faz ficar atento caso ela me traia no futuro. Resposta 2. É sempre um colega de trabalho, cliente ou parceiro de academia, complicado. O Tiago deveria ter encontrado um lugar mais discreto para seus encontros, talvez o armário de vassouras. O que você acha, meu bruxo? Eu acho que esse merece o selo de unicórnio, foi o último a saber.